Bom, passando rapidinho aqui, só para dar umas rapidinhas. Vocês viram o terremoto 7.7, 7.8 em Mianmar e arredores. Então, ele é um terremoto em resposta ao colapso do nosso campo eletromagnético devido ao bombardeamento do nosso Sol. Tá? Então, como já tinha sido comentado, as alterações do Sol bombardeando o nosso campo eletromagnético, nossa ionosfera, suas diferentes camadas, geram uma atividade interna da Terra, do núcleo da Terra. O efeito é semelhante a uma panela de pressão, para as pessoas que não são de exatas, né? Então, eu estou tendo energia, o Sol está mandando energia térmica, radioativa, eletromagnética, a nossa Dyson interna começa a ter a resposta correspondente e aumenta a pressão interna abaixo das placas tectônicas, gerando movimentação entre as placas. E essa movimentação gera energia, e essa energia é transferida às camadas superiores da crosta em um terremoto. Então, eu não vi os mapas geológicos da região, mas acredito que existe alguma falha de alguma placa naquela região. Então, tivemos um terremoto 7.7, 7.8, segundo um marcador lá, um app de celular, que por sinal eu tinha no outro celular que já foi para o espaço. Então, o que acaba acontecendo? Teve um prédio em construção inteiro que caiu inteiro, tá? Então, vários imóveis caíram. Isso é um efeito direto das anomalias. E da mesma forma que a frequência da nossa esfera Dyson interna e todo o campo eletromagnético da Terra acaba reverberando, isso afeta a nossa pineal, afeta a nossa sensibilidade, afeta nosso processo hormonal, endócrino. Ontem, por exemplo, eu fui lá para a pedreira e não consegui escalar. Eu até esqueci a cadeirinha e tal, mas não estava com pique. Fiz só aquele churrasco gostoso, delicioso, aquela carne uruguaia fantástica, e fiquei ali enrolando. Aí o pessoal veio aqui para casa para conversar, pegar uma piscina e conversar sobre a vida, certo? E todo mundo com a mesma pegada, cara, não tô dormindo legal, que não sei o quê. Só que eles não sabem de nada, o escalador não tem noção, né? Então, tecnicamente, gente, nós temos as evidências agora reais, né? O núcleo da Terra é uma anã branca, que não tem nada a ver com uma gigante vermelha. Isso são conceitos, às vezes, totalmente errados, humanos. As estrelas são fabricadas pelos Voronandex. Então, quem detém a tecnologia da superconfederação fabrica uma estrela do tamanho que quer, simplesmente trazendo energia do outro plano, condensando aqui, configurando aquilo que é necessário, tá? Então, tecnicamente, são estruturas criadas conforme as necessidades do multiverso e dos projetos em si, tá? Bom, outras anomalias também estão acontecendo a nível galáctico. Não sei se vocês estão acompanhando os canais de astrofísica do Instagram, que eu tento compartilhar. Diversos buracos negros emitindo sinais de rádio regulares, o que não deveria acontecer, o núcleo da Via Láctea emitindo alguns pulsos eletromagnéticos como um código binário numérico. Então há muitas evidências aí que o pessoal joga e solta, e aí é para as pessoas que estão em busca do conhecimento começar a arrecadar essas informações. Então, esses chamados estelares é para despertar sementes, como dizem, né, sementes estelares, sementes cósmicas, esse blá 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 que o pessoal inventou. Então, o que acontece? Voltamos àquela frase cósmica. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, muito das tecnologias arcturianas, de Sirius Alpha, de Canopus, de Andrômeda, dos nodianos, dos gracianos e de muitos outros, estão projetando pulsos eletromagnéticos para o despertar de consciência dos seus filhos aqui perdidos. Isso não significa que eles vão despertar. Por quê? A matriz de controle é muito mais poderosa, muito mais presente 24 horas por dia na nossa vida. Então, a questão não é o chamado estelar, não é o chamado da hierarquia cósmica. É o nosso padrão aqui na Terra.
nosso padrão cognitivo, nossa forma de conversar, de viver, de coexistir dentro da matriz de controle, tá? Mas a coisa é complexa, tá? Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos, por quê? Porque a maior parte está presa na matriz de controle e não vai sair da matriz de controle, não tem como sair da matriz de controle, e, consequentemente, a situação é conturbadora, a situação é trágica para a maior parte dos humanos que está presa à matriz de controle e depende da matriz de controle para viver, sobreviver, etc, etc, etc. Tá? Entende? Então, isso não é uma crítica, é só uma constatação de que, infelizmente, muitos dos chamados, poucos os escolhidos, porque efetivamente a matriz engoliu 90% ou mais das pessoas encarnadas fisicamente e das pessoas desencarnadas presas nos diferentes layers do astral, do umbral, etc, etc. Tá? Os trabalhos de resgate, os trabalhos de despertar consciencial estão sendo feitos, mas a contraproposta entre o número de resgatados e o número de gente presa nos hologramas é muito grande, é muito desproporcional. E o que acontece? Como tudo no universo é energia, mesmo que a barreira de frequência fosse desligada agora, hoje, e houvesse um despertar, as pessoas que estão presas nos hologramas, nas mentiras, nos jogos, estão tão presas a esses dogmas que elas não aceitariam a verdade. Não, essa verdade não pode ser, isso é mentira, eu não aceito. Entende? Então, consequentemente, elas ficariam presas nessa matriz porque elas, na sua zona de conforto, não querem abrir mão dos seus dogmas, das suas mentiras, dos seus apegos políticos, religiosos, sociais, familiares, etc, etc. Tá? Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ponto. Não há o que fazer. Isso já está bem claro, isso já aconteceu em outros mundos em evacuação e na Terra não vai ser diferente. Tá? Então, aqui qual é a opção? Vocês têm que correr atrás. Aqui está fazendo a parte que lhe corresponde. Projetar as energias, projetar o chamado cósmico, os processos eletromagnéticos para a ativação de nós, aqui encarnados ou no plano astral. Mas, se as pessoas aqui não fizeram a sua parte, não há o que fazer. Tá? Então isso que fique claro. Bom, então esse terremoto nós tivemos agora. Eles estão comentando que pode existir uma segunda réplica tão forte quanto, não se sabe. Tá? Então, tecnicamente, nós temos o início de um processo geológico complexo, tá? Até porque o Sol não vai diminuir sua atividade tão cedo. Então, a gente tem que estar atento. Coincidentemente, talvez essa mochilinha de emergência para criar pânico ajude num caso de uma catástrofe desse nível para quem sabe usar efetivamente, tá? Então, aqui a gente tem que ponderar as situações com base no lugar que a gente mora, o estado o histórico, geológico, energético do lugar que a gente vive, né? Então, ir tocando a vida, se preparar para essas situações. Volto a dizer, a gente tem que ter água, algumas latas de atum, sardinha, feijão, ervilha, alimento não perecível em latas, né? Água estocada, azeite de oliva, não aquela merda de soja que é um tóxico pra cacete, azeite de oliva estocado, arroz, feijão, lentilha, normal, seco, né? Há pessoas que fazem uns podcasts de como você armazenar em garrafa PET lacrada a vácuo para durar muito mais. Tá? Então existem várias pessoas que, essa turma do YouTube dos sobrevivencialismo, ali os caras ensinam como você pegar, por exemplo, feijão, o arroz, lentilha e coloca numa garrafa PET, lacra bem, acho que faz um sistema vácuo, não tenho certeza, e aquilo dura muito tempo. Tá? Então, a gente tem que estar se preparando para o básico, para aguentar aí uma semana, 10 dias, 15, 20 dias de falta de luz, falta disso, falta daquilo, se der um terremoto.
Imagina ali, para restabelecer energia elétrica depois de um terremoto desse nível aí, o que não deve ter explodido e arrebentado de fiação? Não vai recuperar a fiação em 4, 5 dias. Aí tu calcula pelo menos uns 10 dias, 8, 10 dias, conforme a infraestrutura deles, para restabelecer o fornecimento de energia e água. Entende? Isso ninguém fala num terremoto. Então, se acontecer um terremoto em qualquer lugar aqui no Brasil, qualquer lugar, já está acontecendo em todos os países latinos, vocês têm que ter o estoque de água e de comida, velas, lanterna, pilhas, justamente porque o fornecimento de energia elétrica vai estar sumariamente comprometido, tá? Então vocês têm que pensar quanto tempo eu consigo aguentar na minha casa, se a casa não caiu, ou o prédio não caiu, obviamente, sem necessidade de sair na rua para buscar alguma coisa e se expor à violência, à barbárie, ao vandalismo, etc, etc. Sem televisão, sem rádio, por isso é bom ter um rádio a pilha, né? Um HT, um PY, para quem mora em casa e gosta disso, adquira um PY de 11 metros, perdão, de 2 metros, 11 metros é PX. E aí você consegue se comunicar com as pessoas, mas tem que ter uma antena, tem que ter uma base, no Brasil a lei exige que você seja incluso a Anatel para você ter teu prefixo e poder se comunicar abertamente com o Brasil e o mundo conforme a antena repetidora que você escolher. Então a gente tem que pensar como era antigamente nos anos 60, 70, 80. Radioamadorismo, pô, os caras falavam o mundo inteiro. Eu nunca esqueço, meu vizinho com PY, PX, sei lá o que ele usava na época, uma antena enorme, falava com a Argentina, Buenos Aires, desde São Paulo, né? Outros falam que conforme a repetidora consegue falar com o México, Estados Unidos. Então, esse é outro assunto, mas que é pertinente. Rádio HT, tem no mercado livre para vender, para se comunicar, para a família se comunicar, tem um alcance limitado de 5, 4 quilômetros, 3, conforme o número de prédios, onde esteja, mas é uma forma de comunicação, entende? Então, vocês têm que começar a adquirir esses brinquedinhos para uma situação dessa. Então eu volto a dizer, quanto tempo eles vão ficar em Mianmar se não houver uma réplica, sem luz e sem água? Certo? Não tem luz, não tem cartão elétrico, quer dizer, não tem cartão, não tem maquineta, não tem internet. Tu não pode nem sacar dinheiro, nem fazer TED, fazer porra nenhuma. Então tu vai ficar paralisado em termos de dinheiro, em termos de tudo. Então se você tiver dinheiro em cash, em espécie, tu ainda consegue comprar alguma coisa em algum lugar. Se não tiver energia elétrica, não tem fornecimento de combustível, porque a bomba que te fornece combustível necessita de energia elétrica. Dificilmente posto de gasolina tem gerador. Então, conclusão, para pessoas que moram em regiões mais afastadas, tem que ter estoque de combustível, por básico, para as emergências, tá? Então, tudo isso já está se tornando real. O governo europeu já está falando, vão vir catástrofes, tá? O governo francês, o finlandês, por exemplo, tem ideia, a Finlândia, em 2019, o governo comentou de cyberataques ao sistema de internet. Eu lembro, eu estava em Portugal quando foi isso, inclusive em 2019 eu estive na Noruega e eles falavam de uma possibilidade de um cyberataque, já naquela época. E nós sabemos que houveram vários cyberataques em Portugal, Espanha em 2023, no Brasil também houve um cyberataque, foi abafado, mas pegou os bancos, tá? Então, os cyberataques são parte do processo que o mundo oculto, né, o governo oculto, está bancando justamente para desestabilizar a população mundial, gerar pânico, gerar tudo aquilo que a gente já sabe. Tá? Então, a gente tem que estar atento. Porra, um 6.1 perto de Fernando Noronha? Maravilha. Ah, o pessoal do grupo da Rumetria me mostrou, eu não sabia que era ali. Legal, então a coisa está pegando. Tá? Então, gente, é nesse sentido que vocês têm que se preparar. Não é propagar pânico, mas se preparar para uma situação de emergência. Ter a comida estocada, água, compra galão por causa do peso, compra galão de 10 litros. Ou então vai no mercado, compra aqueles garrafão de 5 litros de água, uma marca boa, e estoca. Entende? Então, são coisas básicas. E lógico, quem tem pets, estocar o sachê, a ração, tem que estocar, comprar, vem mais barato, compra aqueles sacos de 7, 8 quilos, acho que é 7 quilos o padrão, e compra ali e deixa ali. Por quê?
Eu sei que tem ração para os gatos, para os cachorros, tá? Então são situações que já passou do tempo de vocês começarem a se preparar, tá? A situação esse ano até começou leve, está pegando leve, mas a coisa tá vindo. E a gente sabe que a partir de setembro desse ano a porrada vai ser maior, porque é o mês 9, é o mês de conclusão, e aí começa, o Herculóvos está chegando aí, está vindo. Então não tem como frear o Herculóvos, não tem como frear o nosso processo planetário, que é cíclico, certo? Esse é um ciclo. Eu fiz um comentário ontem lá, que pô, a Terra o Sol está castigando a gente. Aí muita gente respondeu, não, mas não é um castigo, é um ciclo. Sim, é um ciclo. Coloquei um castigo porque, de certa forma, a gente, humano, entende como um castigo kármico. Não é. É um ciclo planetário, de fato, certo? Porém, é complexo para nós entender esse ciclo, seguir e aguentar esse ciclo por causa da nossa forma de pensar, dos nossos dogmas, etc, etc. Né? Mas, de qualquer forma, estamos aí, tá? Então, nunca se esqueçam, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Nós, em geral, sucumbimos à matriz de controle, sucumbimos às falsas religiões, aos falsos profetas, aos falsos políticos, aos falsa economia, tudo que é falso aí, tudo. Então, a vida perdeu a graça, tá difícil viver, tá difícil conviver com as pessoas, tá difícil o entrelaçamento emocional, psíquico com as pessoas, tá complexo, entendeu? Esse era um dos assuntos que a gente conversava ontem aqui, os 4 escaladores aqui comigo, os 3 comigo, 4 comigo, né? Sobre como a vida tá difícil, tá complicado. A gente comentava sobre a questão o eticamente correto, que antigamente o pessoal punha apelido, a gente fala, pô, pega o seriado TV Pirata, Cacete Planeta, hoje seria totalmente proibido pelas essas novas movimento woke, certo? Mas antigamente a gente ria daquelas besteiras, né? E hoje não pode nada. Então hoje está muito mais difícil viver, conviver. O racismo é muito mais direto, embora as pessoas digam que não, sim, existe um racismo. E não é só entre branco e negro, não, é entre tudo. Ideológico, acho que já está mais um racismo ideológico, entre esquerda, direita, centro, etc, etc. Então, não está fácil viver com as pessoas ou conviver com as pessoas. Isso exige maturidade, paciência e, consequentemente, transmutação interna dos nossos processos, tá? E assim a gente vai levando. Tá? E a ideia é essa. Antigamente a gente era mais feliz e isso se perdeu. Acho que hoje as pessoas não estão tão felizes, a vida está muito cobrando, a vida não, a sociedade cobra muito da gente. E as pessoas vivem da aparência, as pessoas te avaluam pelo que você veste, pelo que você é, né? E, por exemplo, uma das coisas, eu moro num bairro bom, a maior parte dos traficantes daqui tem Porsche. Então, Porsche era signo de status. Hoje o Porsche é quem tem dinheiro, não quem tem status. Que deu mau rolo com a Ferrari, que exigiram que um cara qualquer que não é nível de Ferrari devolvesse a Ferrari, entende? Então, a questão hoje é simplesmente o seguinte: as pessoas querem provar poder, status através do dinheiro e comprar, dá teu preço que eu te compro. É isso. Onde se perdeu a ética, o caráter, o valor, a honra, todos os valores micaélicos, os valores que Jesus ensinou, que Gautama ensinou, que Kuan Yin ensinou, que Saint Germain, Hilarion, que toda a nossa hierarquia do passado deixou como uma herança para nós, tudo isso se perdeu. Então volto, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É isso. Entende? Então eu vejo muita gente aqui, outro dia o cara parou num posto, uma Porsche de R$1 milhão. Eu olhei para dentro, não é possível que esse cara tenha uma Porsche. Tu olha pro cara, não é o perfil de um dono de Porsche. Isso mudou. Entende? Tu via a energia do cara, eu vi todo o quadro processor do cara, via tudo. Eu vejo, eu tenho evidência. Caraca!
Entende? Então, hoje é o mundo de quem pode mais, é o mundo da aparência, é o mundo do materialismo elevado ao extremo. Mas o caráter, a ética, o amor, a harmonia, sabe? A honra, tudo isso se perdeu. Entende? Então, para aqueles chamados que realmente estão indo, é porque eles estão indo porque aqui já não pertence mais para nós. Não é mais a nossa realidade, não é mais a nossa referência, não é mais a nossa estrutura pessoal, justamente por causa dessa anomalia eletromagnética, anomalia frequencial que todos nós estamos vivenciando aqui, infelizmente. Tá, gente? Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos, por esses e muitos outros fatores. Tá? A primeira regra de tudo, a primeira diretriz cósmica é: não faças ao próximo o que não queres a ti próprio. Que Jesus traduziu, ou foi traduzido, ama o próximo como a ti mesmo. Tá? Essa é a primeira diretriz. Então, o mundo que a gente vive não é esse. O mundo das pessoas no poder hoje não é esse. Os influenciadores hoje não são isso. Os espiritualistas não são isso. Os gratiluz menos ainda. Eles até acham que são, mas não são. Basta ver as atitudes, a postura. Tem acreditado, olha com quem antes que te direi quem eres. Tá? Então, infelizmente, esse mundo já não pertence a quem está em busca da ascensão, a quem está em busca de uma reconexão maior. Pertence àqueles que perderam todos os seus valores e venderam a sua alma. Essas forças sinistras estão aí. Essa é a triste realidade quando você faz uma leitura do mundo, das pessoas, de tudo que está acontecendo. Tá? Então, é uma questão, gente, de vocês se enquadrarem dentro dessas divisões, fazerem seus processos internos, suas meditações, seus protocolos, chamar a hierarquia de vocês e começar a trabalhar o desapego e trabalhar o processo interno de reconexão com as hierarquias que correspondem a cada um de vocês. E sair da farofinha, arcturiano, pleiadiano, tudo besteira. Comando estelar é unificado. Então, tem outra frase importante: dá de César, dá ao Espírito o que é do Espírito, ou a Deus o que é de Deus. Se nós estamos buscando uma conexão com um plano maior, eu tenho que vibrar nessa energia, eu tenho que buscar essa energia. Entende? Então, é importante esse crescimento interno, esse processo de desenvolvimento que todos nós, de certa forma, a Matrix faz com que a gente perca isso, né? Aí, o meu pepino maior é que eu conheço gente boa, gente com coração de ouro, mas está perdida. Entende? Então, essas pessoas a gente está tentando ajudar, mas se elas não se ajudam, também é difícil, né? Bom, eu hoje estou indo para Porto Alegre, Novo Hamburgo, curso Ordem Amarilis, né, com o pessoal de lá. E vamos ver o que me aguarda em termos frequenciais ali, tá, gente? Eu tenho coisa para fazer. E um abraço para todo mundo, bom final de semana e cuidem-se. Estou levando alguns cosméticos da Ompran lá para o Rio Grande do Sul, On Oris, On Isus, On Astrea e On Chante, para fazer, para quem quiser, né, o frequenciamento do detox de pele, detox frequencial, tá? Então, basicamente isso, gente. Abraço a todos.